Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e hoje vamos aprender mais um pouquinho de matemática. Mas antes de começar nossa aula de hoje, que tal começar a aula com um momento de leitura de leite? Espero que gostem. Vamos lá? Nossa leitura de leite de hoje é o livro Estrelinha do Mar, de Marisa Monte, editora Escola do Saber. Os peixes do mar admiravam a beleza da estrelinha. Sempre que a viam, desfaziam-se em mesuras e cortesias dirigidas a ela. Contudo, a estrelinha sentia-se triste. Quando subia à superfície do mar e contemplava as estrelas do céu, desejava ardentemente ser uma delas, e até se esquecia de como ela própria era bela. Estrelinha, você não tem nada a invejar em suas irmãs do céu, dizia-lhe um peixe-espada. Sua beleza é tão grande quanto a delas. Embora a estrelinha agradecesse o elogio, continuava imersa em sua tristeza e na contemplação do céu. Um dia, Estrelinha sonhou que era uma estrela do universo. Via suas irmãs longe, muito longe, e embora tentasse falar com elas, sabia que a distância a impedia. Por isso, irradiava um brilho intenso, pois a luz era a única maneira de se comunicar com suas irmãs. Quando a estrelinha despertou, ela compreendeu o significado de seu sonho. Ninguém pode sentir-se feliz enquanto invejar as qualidades dos outros. É melhor valorizar e desenvolver as nossas próprias qualidades, sem querer imitar de ninguém. Diante de Deus, somos todos especiais. Ele nos criou únicos, com diferentes qualidades. Vocês já conhecem cada pecinha do material dourado? Vamos revisar aqui, ó. Essa daqui é a pecinha da unidade. Ela representa o número 1, igual ó, a dezena. Ela é formada por uma coluna. E nessa coluna tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela é formada por 10 unidades. E 10 dezenas vai formar uma plaquinha da centena. Porque ela é formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas de dezena. É o mesmo que 10 dezenas, igual a dezena é o mesmo que 10 unidades. Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E com esses algarismos, podemos formar qualquer número, de acordo com a ordem que eles estão nas classes da unidade, dezena e centena. Na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre composição e decomposição de números. A composição é a gente fazer a união desses números e formar um outro número. Então, aqui temos um exemplo. Qual é esse número? O algarismo 1 e ao lado direito o 5 formam o número, muito bem, 15. Então, essa daqui é a composição de um número utilizando dois algarismos. E que tal a gente fazer
a decomposição desse número. Na decomposição, vamos organizar os números em unidade, dezena e centena, de acordo com a sua quantidade. Por exemplo, o número 15, ele é formado por uma dezena e utilizamos o material dourado que representa uma dezena. E ele é formado por 5 unidades. Então, eu vou representar aqui com o material dourado também. 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma dezena mais 5 unidades é igual ao número 15. Muito bem. Mas, e se a gente inverter esses números? A quantidade na casa da unidade e da dezena. Vamos inverter, Vou trocar aqui a posição. O 1 vai ser a unidade e o 5 a dezena. Então, olha, vamos precisar alterar aqui também. Por quê? Agora, a gente não tem mais o número 15. Aqui vai formar um outro número. Então, vamos ter uma unidade e uma, duas, três, 4, 5 dezenas. Então, qual número é que vai formar agora? Eu tenho aqui, 5 dezenas, formam o número 50, mais uma unidade, formando o número, muito bem, 51. Então, percebemos que, movendo o algarismo na casinha da unidade e da dezena, vai mudar o seu valor. Então, agora eu tenho um desafio para fazer junto com vocês. Aqui, a gente vai ter um outro número. E ele é formado pelos algarismos 1, 5 e 1. Qual número que formou? Vamos fazer a decomposição desses números? Vamos começar pela unidade. Quantas unidades esse número tem? Muito bem, uma. Então, eu vou colocar aqui, uma unidade e representar com um material dourado. E quantas dezenas temos aqui nesse número? Muito bem, 5. Porque a dezena fica ao lado esquerdo da unidade. Então, eu vou representar aqui com o número 5 na casinha da dezena e também com o material dourado. Vou colocar aqui, uma, duas, três, 4, 5. Então, eu tenho aqui 5 dezenas. E agora, qual é a casinha que fica ao lado esquerdo da dezena? Muito bem, é a centena. Quantas centenas é que eu tenho? Muito bem, eu tenho uma centena. Então, olha, vou colocar aqui o número 1, que representa uma centena, e o material dourado, que representa a centena, porque ele é formado por 10 dezenas. Muito bem. Então, o número 151 é formado por uma centena, 5 dezenas e uma unidade. Igual, temos aqui na representação com material dourado uma plaquinha de centena, 5 colunas de dezenas e uma unidade, um quadradinho da unidade. Somando, vai ser igual ao número 151. Então, um último desafio para vocês. Como podemos fazer a decomposição desse número? Muito bem. Vamos organizar, separar ele
de acordo com a quantidade de unidades, dezenas e centenas. Esse número aqui é o número 232. Ele é formado por 2 unidades. Depois, as dezenas. Ele possui 3 dezenas e 2 centenas. Então, o número 232 é o mesmo que 2 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Vou perguntar a vocês, quantos quadradinhos de unidade eu vou representar a quantidade de unidades desse número? Muito bem, 2. 2. E quantas dezenas ele tem? Muito bem, 3. E agora eu vou representar a centena. 1, 2. Então, o número 232 é o mesmo que 2 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Somando, vai ser igual ao número 232. Então, agora que assistimos a nossa videoaula de hoje e aprendemos mais um pouquinho, vocês vão prestar bastante atenção na explicação da sua professora ou do seu professor lá no grupo da sala de aula para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!